Mas neste momento aí especialíssimo, né, que o Leandro também referiu a respeito do julgamento aí que aconteceu, que se encerrou hoje no Supremo Tribunal Federal a respeito do direito ao esquecimento, que tem referências ao teu nome, né, referências acadêmicas, e eu gostaria demais de ouvir de ti a respeito dessas teses que foram expostas pelos ministros, né? Pelo menos nos tópicos principais, assim, o que tu achas assim que fecha com o teu pensamento, com a tua posição a respeito do tema e o que não fecha, pelo menos as coisas principais. Então, em primeiro lugar, Conrado, também Cordioli, eu vou tratar os dois de forma bastante informal nesse ambiente e agradeço também o convite que me foi feito a participar dessa conversa. Esses eventos, a série de eventos que vocês realizam, eu acompanho já há bastante tempo, então me sinto também honrado de estar agora fazendo parte, né, dessa série de eventos que vocês realizam online. Eu sei, como o Conrado acabou de mencionar, hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, foi encerrado o julgamento no Supremo daquilo que se pode considerar como sendo o leading case no Brasil, diante da nossa Suprema Corte, no que diz respeito ao direito ao esquecimento. E digo isso porque o STJ já havia se pronunciado várias vezes sobre essa temática e havia tomado decisões, entendo eu, um pouco mais consistentes, mais adaptáveis às circunstâncias. E o Supremo, no dia de hoje, tal como a gente vai conversar agora, ele acabou fechando há poucas horas atrás esse julgamento, inclusive acompanhei, foram 4 reuniões, foram 4 encontros do Pleno do Supremo. Ele encerrou, então, com um placar de 9-1, em que o ministro Toffoli, Dias Toffoli, que era o relator deste caso, foi o caso, então, famosíssimo, né, caso conhecido da Aida Curi versus a Globo Comunicações, como o Cordioli já mencionou aqui, envolvendo a reprodução, muitos anos atrás. Aqueles mais jovens que vão aqui assistir não vão se lembrar do programa televisivo Linha Direta, mas era um programa que a Globo realizava semanalmente, em que ela reproduzia um caso né, criminal famoso, de grande repercussão, e ali fazia, então, uma certa dramaturgia envolvendo aquele episódio criminoso que foi já analisado e julgado no passado. E aí esse dia foi, então, o caso da Aida Curi, bastante antigo, e que agora o Supremo veio a julgar. Não vou entrar aqui nos detalhes, até porque o nosso tempo aqui eu acho que é limitado, eu não vou entrar nos detalhes do caso, porque eu realmente acho que não é o enfoque central aqui num debate, numa conversa de filosofia do direito. O direito ao esquecimento, ele é uma temática que interessa, obviamente, a dogmática jurídica, mas eu entendo que, antes disso tudo, ele é extremamente relevante para a teoria do direito, para a gente compreender bem determinadas categorias do direito. E o Supremo, então, nesse caso que eu aqui estou me referindo, nesse que é o leading case da nossa Suprema Corte, tomou uma decisão que eu, pessoalmente, discordo bastante, intensamente. Eu acho que aí é um ponto interessante para a nossa conversa. E eu acho que ela tem que começar, ela tem que iniciar destacando as duas visões que estavam em colisão dentro desse julgado, a qual, infelizmente, de um lado ficou um ministro, do outro lado ficaram 9 ministros, foi 9-1, portanto, como já referi. E de um lado, então, o relator Toffoli, e de outro lado, o ministro Edson Fachin, que apresentou ontem o seu voto de divergência. Os dois votos, esses já têm o seu texto disponível. Eu não consegui ver na televisão o voto de todos os ministros, então eu estou me pautando aqui mais firmemente nos dois textos. Talvez o Cordioli possa compartilhar o link daqueles que forem assistir a esse vídeo depois. Vou colocar na descrição do vídeo, então, também, esses votos. Maravilha. E aí dá para ter uma ideia bem clara, né, da divergência de posicionamento. Aqui eu, de novo, não interessado tanto no caso da Aida Curi, a gente vai mencionar ele brevemente ao final.
o resultado final desse julgado, mas o que vai me interessar aqui mais são as questões de teoria do direito que foram expostas, digamos, nesse embate Toffoli e Fachin. E eu aqui já de antemão, já digo, mesmo tendo sido citado nos dois, o nosso livro, meu e do Ingo, entendo eu que o voto do Toffoli não fez uma menção, pelo menos na leitura que fiz e depois conferi no livro, entendo que não foi uma menção, pelo menos muito precisa, muito clara do que consta do livro. Já a citação do Fachin, entendo eu, ela sim foi adequada àquilo que foi exposto na obra. E por isso, então, para só resumir, sintetizar algumas ideias, o voto do Toffoli, como a gente estava comentando antes aqui de iniciar o vídeo, ele é extenso, quase 70 páginas. Mas dessas 70 páginas, ela ali tem uma muito delongada exposição dos casos em que se invocou o direito ao esquecimento, tanto na Europa, que é, por assim dizer, o berço dessa discussão, né? O caso do Mário Costeia versus Google, o caso da França, o caso da própria Alemanha, caso Lebar I, caso Lebar II, e também casos dos Estados Unidos e de outros países. Então, é realmente um texto interessante de ser lido para quem nunca analisou nada envolvendo o direito de esquecimento, porque em lendo aquele texto se pode ter um panorama geral das discussões no mundo e das discussões na doutrina. Do outro lado, o voto do Fachin é mais sucinto, são 16 páginas, e que entendo eu que é realmente a síntese do debate. Ele efetivamente apresenta um voto que ele é mais conciso, mas ele é mais preciso, mais objetivo e analisa efetivamente o que é de argumentação. Então não tem não tem toda aquela gordura, né? E tem ali efetivamente o que vai nos interessar aqui é o debate. E para sintetizar as posições, o que então decidiu ao final, também, se quiserem só fazer um comparativo, eu aqui em alguns debates que já tive nesses dias, eu só sintetizei as duas teses que foram propostas, porque o que para mim é bastante preocupante nessa decisão do Supremo é que ela foi tomada em repercussão geral, e a gente bem sabe, em sendo tomada em repercussão geral, ela deve, em certo sentido, mapear as outras decisões que podem surgir no futuro. Para mim, esse é o ponto mais grave. Então, a gente tem, e se me permite, eu acho que eu posso ler uma frase só de cada um, a tese proposta em repercussão geral, a vencedora e a vencida. Então, vamos começar pela tese vencedora do ministro Toffoli. E a tese dele é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógica ou digital. Ponto. Essa é a primeira parte da tese. Segunda parte da tese do Toffoli é: eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção à honra, imagem, privacidade e personalidade em geral, e expressas nas previsões legais no âmbito penal e civil. Em síntese, o que disse Toffoli e agora o acórdão firmado junto ao Supremo. Não existe direito ao esquecimento, e as razões disso eu vou falar aqui em seguida, mas eventuais abusos e excessos devem ser analisados casuisticamente, de acordo com as previsões constitucionais já positivadas e aquilo que já consta da lei. Esse, então, o voto do Toffoli. Do outro lado, então, o voto vencido do ministro Fachin vai ter a seguinte proposta: tem a liberdade de expressão e o direito à informação precedência sobre o direito ao esquecimento, independentemente do transcurso de tempo, cedendo a essa primazia a pretensão de vítimas ou familiares, quando se verificar interesse transindividual ou a natureza pública da informação.
ou a alto grau de relevância histórica ou importância da memória, sendo aquele direito, nesses limites, compatível com a Constituição que alberga a dignidade da pessoa humana, privacidade, honra, imagem e autodeterminação. Vejam que a lógica é absolutamente oposta de um e de outro. Toffoli vai dizer não existe direito a esquecimento, mas vamos analisar caso a caso excesso e abuso. Já o ministro Fachin disse algo oposto disso, em certo sentido. Há uma primazia, uma prevalência a priorística da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de imprensa. No entanto, o direito ao esquecimento é compatível com a Constituição. Ele é, sim, algo que deve ser por nós construído em razão dos nossos tempos atuais, da nossa realidade atual, da mega exposição que redes sociais, que a internet nos apresenta, desde que obedecidos determinados limites.